Olá pessoal, por sugestão de alguns amigos que me acompanham nas redes sociais, eu estou reativando esse canal aqui no YouTube e a partir de agora, de vez em quando, a gente vai bater um papinho por aqui. Os comentários de vocês, claro, são sempre muito bem-vindos. Hoje eu queria chamar a atenção para uma reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Na verdade, é uma pesquisa realizada pelo Datafolha nos dias 29 e 30 de janeiro deste ano. O Datafolha ouviu pouco mais de 2.800 pessoas em 174 municípios brasileiros. Desses pouco mais de 2.800 entrevistados, 41% disseram que não têm interesse no futebol. Não veem jogos, não acompanham o noticiário dos clubes, nada. Não se interessam por futebol. Muitos deles já tiveram interesse algum dia. Esse número, isoladamente, já seria um número preocupante. Afinal de contas, o Brasil um dia já se orgulhou de ser o país do futebol. Hoje, quase metade das pessoas não tem mais interesse nesse esporte. Agora, se nós formos comparar à pesquisa anterior, aí o número não é só preocupante, ele é assustador, ele é alarmante. Na pesquisa realizada em 2010 pelo mesmo Datafolha, 31% das pessoas tinham respondido que não se interessam por futebol. Ou seja, num intervalo de 8 anos, houve um crescimento substancial de 10 pontos percentuais. Não é pouca coisa. E o que está sendo feito no futebol brasileiro para mudar essa realidade? A resposta é nada. Os nossos clubes até conseguiram, em menor ou maior grau, se organizar, se profissionalizar, embora as estruturas profissionais ainda estejam subordinadas às estruturas amadoras, ou seja, os amadores continuam dando a última palavra. Mas o grande problema está nas nossas entidades, nas federações e na Confederação Brasileira de Futebol, onde ainda impera o coronelismo. O dirigente chega ao poder, senta na cadeira de presidente e só sai de lá em 3 situações: quando morre, quando é preso ou denunciado por alguma falta grave, ou quando ele se cansa simplesmente de sugar os recursos da federação ou da confederação e resolve se aposentar, resolve se dedicar a outros afazeres. Existem pessoas preparadas no Brasil para mudar essa situação? Evidentemente que sim, e não são poucos. O problema é que essas pessoas não estão dispostas a mergulhar nesse lamaçal e mudar esse sistema viciado. Alguns até se aventuraram, mas em vez de eles mudarem o futebol é que acabou os mudando e tornando essas pessoas dirigentes comuns, como os outros. Acabaram sucumbindo à força desse sistema que já vem funcionando no Brasil há muitos anos. O melhor exemplo desse momento ruim pelo qual o futebol brasileiro vem atravessando é o Campeonato Carioca. O Rio já teve o principal campeonato estadual do país, o campeonato mais charmoso, tinha um formato atraente, estádios cheios, jogos em estádios menores, mas sempre com um público bom. E nos últimos 12 anos, coincidentemente, na época em que o presidente Rubens Lopes vem administrando, nos últimos 12 anos, essa média de público vem desmoronando a cada ano. Jogos ruins, gramados péssimos, alguns até, a gente viu esse ano, gramados com formigueiros, não oferecem a menor condição para os atletas jogarem, estádios que não dão conforto e segurança aos torcedores, times sem a menor qualidade, que não teriam a menor condição de disputar uma primeira divisão num estado como o Rio de Janeiro, e ainda assim o presidente da federação apresenta como argumento de defesa os números de audiência e os valores que a TV paga para transmitir os jogos do campeonato estadual. Não existe visão mais deturpada do que essa. Até quando ele acha que a TV vai continuar disposta a pagar altos valores para transmitir um campeonato com estádios vazios, com gramados ruins, com jogos sem qualidade? Os patrocinadores, aos poucos, vão fazer o que o torcedor já está fazendo, vão virar as costas para o campeonato. E quando os patrocinadores saírem, as emissoras de TV não são entidades filantrópicas. Claro que elas vão ter que reduzir o que elas pagam para transmitir. E isso vira uma bola de neve. A gente já sabe para onde o futebol vai caminhar.
O mais incrível é que nós fizemos uma Copa do Mundo há 4 anos e não soubemos aproveitar a realização desse grande evento para mudar a realidade do futebol no país. Hoje, a gente vê vários clubes nas mãos de empresários. Os clubes já não têm mais como recorrer a empréstimos bancários, não têm mais como recorrer a instituições financeiras, agora recorrem a empresários de jogador para conseguir empréstimos e, mal ou bem, aos trancos e barrancos, conseguirem honrar os seus compromissos com funcionários, com fornecedores, com jogadores, né? Só que o preço desses empréstimos é muito alto. A gente sabe disso, mas eles não têm alternativa. Tem que continuar recorrendo até os empresários. Enquanto o negócio for bom para os empresários, eles podem contar com isso. Mas vai chegar um determinado momento em que vai deixar de ser bom para eles também. Então, acho que o futebol brasileiro ele chegou numa encruzilhada. Ou a gente se debruça sobre esses problemas, se debruça sobre esses números apresentados nessa pesquisa do Datafolha, para tentar mudar essa realidade, para tentar rediscutir a situação do futebol no país, ou daqui a uns anos a gente vai estar comentando mais um aumento nesse desinteresse, mais um aumento no espaço vazio nos estádios, mais uma queda na qualidade, e assim o futebol brasileiro vai se arrastando. Hoje, as crianças já crescem aqui no Brasil sonhando não em chegar ao Flamengo, não em jogar no time profissional do Corinthians, do Fluminense, do Vasco, do Palmeiras, não. Elas começam a jogar futebol sonhando em jogar num clube europeu, porque os clubes brasileiros já não oferecem o menor atrativo para quem gosta de futebol. É para se pensar. Até a próxima.